outra ferramenta que ultrapasse, eu estou falando não ultrapasse no comprimento, que broca que passa no comprimento, mas o que possa ultrapassar, sim, o comprimento, né, da anilha, mas de tal forma que o diâmetro seja compatível com o diâmetro da anilha. Por que eu estou falando isso? Porque quando houve a fratura deste guia aqui, o que causou a fratura foi o passador o extrator de mucosa. Pô, mas Max, extrator de mucosa, cara, a rotação é baixa, enfim. Tá, beleza, a rotação é baixa, concordo plenamente. Só que o guia cirúrgico, depois que eu testei ele, não é esse guia cirúrgico, tá? Não é esse guia cirúrgico, é este aqui, mas a foto não está muito favorável. Então, assim, eu peguei uma foto bem próxima desse, tá? Para a gente entender. No momento da impressão, essa resina excedente, ela sofreu uma contração excessiva, teve um excesso, de tal forma que parte da resina que estava nesse excedente, ela interferiu diretamente na entrada do meu extrator de mucosa. Porque o extrator de mucosa, ele entra completamente, ele ultrapassa a anilha e ele tem basicamente o diâmetro interno da minha anilha. Com isso, o que acontece? A gente acaba forçando o extrator de mucosa, olha só uma soma sucessiva de complicações. É claro, isso acontece, e eu estou passando justamente isso para vocês, para que isso não aconteça, tá? Porque eu não quero que isso aconteça com vocês, tá bom? Quando o punch, né, o extrator de mucosa, ou bisturi circular, como muitos chamam, ele penetrou nessa região, ele não ultrapassou a plataforma da anilha, tá? Mas eu não me atentei a isso no momento da cirurgia, porque eu estava com o guia em posição e fazendo força, uma compressão, que o extrator de mucosa não corta sozinho. Tá? Você tem que fazer uma pressão para ele cortar, entendeu? E comecei a fazer uma pressão excessiva, porque eu vi que ele não estava cortando. Na minha concepção, eu achava que ele não estava fazendo o corte da gengiva, tá? Da mucosa queratinizada na região. Tá? E comecei a forçar cada vez mais. Tá? Quando eu forcei cada vez mais, né, aí o que acontece? E tem uma questão muito delicada nisso, que aí é a parte de engenharia, Master, Blaster, que é o seguinte. Toda vez que eu tenho um objeto, vamos entender isso, agora vocês vão entender implantodonte, vocês sabem isso muito mais do que eu. Vocês concordam comigo que a minha anilha, né, a minha anilha ela é estática, o meu passador de fresa ele é estático, concordam comigo? Deixar claro para vocês, concordam comigo? Tá? Quando eu entro com um bisturi circular, o meu bisturi circular, ele entra fazendo um movimento rotatório, Esse movimento rotatório, ele pode gerar um pequeno, digamos, torque na anilha. Não é? Ele gera um torque na anilha. Se ele gera um torque na anilha, eu estou gerando um estresse muito grande nessa região. Então, isso tem que tomar cuidado. Tá? Como eu não estava prestando atenção nisso, quer dizer, eu achava que estava tocando em mucosa, enfim, eu não me atentei a isso, eu continuei fazendo a força, né, contra, além de gerar um estresse excessivo na anilha, né, o punch, o bisturi circular não estava descendo e eu cheguei a levar a essa fratura, o que levou à fratura do guia cirúrgico. Não há guia que suporte uma força excessiva. Cirurgia guiada não é força, é jeito. É claro que a gente tem que fazer força para perfuração. É uma coisa bastante interessante isso que eu outro dia conversando com um colega. Quando a gente vai fazer cirurgia guiada, a gente apoia o passador de fresa, enfim. O passador de fresa, ele precisa ser apoiado, ele não pode ser forçado, digamos assim. Né? Você apoia, eu vejo muito colega forçando muito com o passador. Assim, você pode até forçar o passador de fresa quando a gente tem
por exemplo, entre elementos dentários, implantes entre elementos dentários. Por quê? Porque o passador de fresa, ele vai ajudar a estabilizar o guia naquela região, mas eu tenho uma estabilidade bilateral do meu guia cirúrgico. Quando eu tenho extremo livre, se eu forço muito o meu passador de fresa e eu não tenho uma estabilidade, eu não tenho um apoio bidigital, digamos assim, gente, vamos lá, eu tenho, esse aqui foi a fratura do 37, tá? Perdão, do 36, tá? Se eu forçar muito o passador de fresa na região 36 e não me atentar ao assentamento em apoio em dente nas outras regiões, nos dentes anteriores e até premolares do lado oposto, entendeu? Eu posso fazer um movimento de báscula desse guia e eu tenho um problema no assentamento dele, e consequentemente problema de assentamento leva a problema de perfuração, leva a problema de posição do implante, tá? Então assim, tomar muito cuidado em relação a isso. Então o passador de fresa, a gente apoia o passador de fresa e a força que a gente faz é no contraângulo. Eu vejo assim, quando eu vou fazer mentoria, né, ou o pessoal me fala algumas coisas pela internet, eu vejo assim, caramba, muita gente faz força com o passador de fresa, e o passador de fresa não é para fazer força, tá? O passador de fresa é simplesmente apoiar, ter um assentamento passivo, e a gente entrar com a broca, e o movimento ser da broca, a força que a gente faz é somente da broca, tá? O passador de fresa ele tem que ficar quietinho ali, se ele pudesse ficar estático, seria show de bola, tá? Mas muitas vezes, é claro, a gente não consegue essa estabilidade tão grande, é normal isso, e a gente trabalha dessa forma. Então é tomar cuidado nessas questões, tá? Houve essa fratura aqui que eu já falei, como eu forcei o meu guia, meu extrator de mucosa. Então a gente checar bastante isso, tá? Checar bem isso. Nessa segunda fratura aqui foi basicamente a mesma coisa, no momento da instalação do implante. Houve a mesma força excessiva, talvez aqui, tá? Que gerou um estresse muito grande nessa anilha, tá? Em todo o conjunto, tomar cuidado em relação a isso, que leva à fratura do guia, beleza? E nesse terceiro caso, eu mostrei ele no dia, foi o que eu falei anteriormente aqui, passador de fresa, primeira coisa, passador de fresa, ele precisa ser colocado passivamente, passador passivamente, vamos tentar pensando dessa forma, tá? Aqui tem duas situações que aconteceram, assim, primeiro a força excessiva que eu fiz, né, um pouquinho forte a força que a gente faz, é claro, a gente vai fazer a prova ali, fratura, tá, e também uma deficiência, olha só, nisso aqui, por isso que é importante a gente conhecer todo o processo, olha não a resina em volta em algumas situações na anilha, tá, eu sempre deixo claro, falei isso quando possível, tá? Quando possível. A resina, ela precisa obrigatoriamente envolver no sentido circunferencial, ela precisa obrigatoriamente envolver, quando possível, uma boa parte da anilha. Se eu tiver anilha com a maior parte dela sem estar envolta em resina, eu tenho uma grande chance desse guia ficar frágil, como essa situação, tá? E esse guia pode vir a fratura, gerar uma área de estresse aqui muito grande. O estresse de quê? O passador de fresa colocado com muita força, fazendo força no passador de fresa. Então eu tenho uma grande possibilidade disso acontecer quando eu não tenho resina cobrindo toda a parte circunferencial.